Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Dizendo Algo Incompleto. Relata-se o seguinte incidente envolvendo o profeta Maomé. O profeta e um dos seus companheiros entrou em uma cidade para ensinar. Logo, um adepto dos seus ensinamentos aproximou-se e disse-lhe: Meu senhor, não há nada, exceto estupidez, nesta cidade. Os habitantes são tão obstinados, ninguém quer aprender nada. Tu não irás converter nenhum desses corações de pedra. O profeta respondeu bondosamente: Tu tens razão. Logo depois, outro membro da comunidade abordou o profeta, cheio de alegria, e ele disse: Mestre, tu estás numa cidade abençoada. O povo anseia receber o verdadeiro ensinamento e as pessoas abrem o coração à tua palavra. Maomé sorriu bondosamente e novamente disse: Tu tens razão. Ó mestre, disse o companheiro de Maomé, tu disseste ao primeiro homem que ele tinha razão, e ao segundo que afirmou o contrário, tu disseste que ele também tinha razão, pois negro não pode ser branco. Maomé respondeu: Cada um vê o mundo do jeito que espera que seja. Por que deveria eu refutar os dois homens? Um deles vê o mal, o outro vê o bem. Tu dirias que um deles vê falsamente? Não são as pessoas aqui e em toda parte boas ou más ao mesmo tempo? Nenhum dos dois disse algo equivocado, disseram apenas algo incompleto. É isso. Cada um dá o que tem, né? A gente fala o que transborda o coração. Olha só os dizeres populares aí, que tem todo sentido, né? Cada um diz o que quer, diz o que sente, diz o que sabe, e cada um dentro do seu ponto de vista está certo. O que existe de conflito entre as pessoas é justamente querer impor as suas ideias ao outro. É aí que começa a confusão. Porque quando você questiona o outro, quando você diz ao outro que ele não tem razão no que ele está falando, no que ele está fazendo, ele vai se voltar contra você. Ele vai querer se defender, ele vai querer te convencer também. Os debates entre pessoas, por algumas situações, eles são favoráveis. Ganha mais quem argumenta mais, não é isso? Só que traz um desgaste. Para não haver desgaste, é melhor não discutir. É melhor aceitar. Tem um outro dizer hoje que na maturidade a gente costuma utilizar. Eu prefiro mais ter paz do que ter razão. Então não adianta eu querer ficar convencendo as pessoas as minhas ideias. São minhas. Eu utilizo elas da melhor forma que eu puder, da forma que eu puder. Mas sem tirar o direito do outro de ser como ele é, de como ele pensa. Ontem veio um amigo em casa e eu já cansei de puxar a orelha dele para uma série de coisas que eu via que estava errado na vida dele. Aí ontem, vendo alguns pontos de vista que eu ainda considero serem errados, né? Eu virei para ele, segurei na mão dele firme e falei para ele assim, olha, como tua amiga, eu quero que você me ouça. Mas eu não quero que você concorde, só quero que você ouça. Muitas vezes eu tentei te convencer, até brigando, né? Aquela coisa mais dura, de que eu tenho razão, de que você não tem. Então hoje eu só quero que você me escute. Processa aquilo que eu estou escutando, que você vai escutar, que eu vou falar para você. Se você concordar, você vai melhorar isso aí na tua vida. Se você não concordar, você descarta. Pode ser? Aí eu falei. Eu mudei o jeito de conversar. Eu mudei a forma de apresentar os meus argumentos. Porque quando você realmente quer impor, você machuca o outro. E eu tô aprendendo aos poucos a não machucar ninguém. Não sei se eu realmente aprendi, mas eu tô tentando, né? E olha, gente, que a gente se desgasta menos e a gente consegue ser mais feliz, mais leve, é o caminho. O caminho não é ficar discordando com as pessoas. O caminho não é ficar impondo suas ideias aos outros. O caminho é respeito. O caminho é você ouvir, mesmo que você não concorde, e você falar no momento certo para a pessoa, pelo menos, refletir sobre o seu ponto de vista. Na sala de aula ou como pais, é mais difícil esse papel, porque
O tempo urge, não é isso? O tempo está correndo. E pai, mãe, professor não tem muito tempo. O filho está crescendo, o aluno está desenvolvendo. Você quer para ontem que ele aprenda. Então você vai impor. Né? O Joãozinho vai querer ir no banheiro. O professor vai falar: não, você não pode ir no banheiro porque ninguém vai sair para o banheiro. Tem a hora certa para ir no banheiro. Você está impondo o seu ponto de vista. Não dá para você chegar no Joãozinho e falar assim: Joãozinho, você acha certo ir no banheiro no horário de aula? Você vai perder a explicação, você vai sair, você vai tumultuar a aula, os outros também vão querer sair. Se eu te der o direito, eu tenho que dar o direito para todos. São 40 crianças. Se os 40 saem da sala, vira bagunça. Você acha que o professor vai ter tempo na sala de aula para ficar explicando tudo isso? Então é mais fácil e ser mais curto e grosso. Não, você não pode, não está na hora de ir para o recreio, você vai no banheiro. Agora não é hora do recreio. Nessa da gente não se explicar, não fazer o outro refletir o seu ponto de vista, você se torna um autoritário. E o autoritário, às vezes, ele perde o respeito. A pessoa pode ter até medo dele, mas respeito não. Basta ele virar as costas que a pessoa vai fazer exatamente aquilo que ele não deixaria fazer. Quando eu faltava na sala de aula, por médico ou por qualquer assunto particular, a substituta deixava as crianças irem no banheiro. E as crianças que tinham aprendido que não deveriam ir no banheiro, que entenderam o meu ponto de vista e passaram a ter o mesmo, não saíam para ir no banheiro. Mas aqueles que tinham medo e não respeito, porque não adquiriram o conhecimento, porque sabiam que aquilo era só uma parte autoritária minha, entendiam dessa forma, aproveitavam o dia que a professora não estava na sala para ir no banheiro. Então, nós não temos que impor. Mesmo no processo ensino-aprendizado, nós não temos que impor. Nós temos que ouvir o ponto de vista do outro. Algumas vezes a gente permite, se não ultrapassar, né, a questão do direito, porque não é porque o outro vai chegar na porta da minha casa e falar assim: olha, eu vou entrar aí na sua casa e vou levar a sua televisão. Eu tenho que aceitar o ponto de vista do outro, né? Não estou dizendo ser omisso, mas ser menos briguento. Dependendo da situação, dá pra gente poder só ouvir, tá certo. É o seu ponto de vista? Tá certo, né? Tem pessoas que vêm conversar de política comigo. Quando eu vejo que a pessoa é extremista, na posição política que ela ocupa, que ela acredita, eu falo pra ela: olha, você tá certo. Tá tudo certo. Do jeito que você tá pensando, tá certinho. Continua. Só o fato de concordar já irrita a pessoa. Deixa ela pensando: será que realmente estou certa? Porque ela concordou com tanta facilidade, ela nem colocou a questão política dela, e eu sei que ela não pensa assim. Antes de ontem, eu sou baba-ovo da Polícia Militar. Não escondo isso de ninguém. A corporação tem bons policiais? Maravilhosos. Tem péssimos policiais? Com certeza. Tem corrupção? Sim. Tem gente que não vale o que come lá dentro. Gente, não é a corporação, é a pessoa que está dentro da farda. E eu não posso julgar todos por um. Uma pessoa virou para mim e falou assim: são todos corruptos, todos só pensam no próprio ego. Se for para resolver alguma situação, só se for da família dele, porque da nossa ele não está nem aí. Falei: opa, não é assim não. Já vi policial tomar tiro para defender cidadão que ele nunca viu na vida. Já vi ocorrências de perigo de policial capotar. O meu marido capotou viatura 2 vezes. Eu sou viúva de policial militar. Correndo atrás de bandido. Então, como assim? O cara se coloca em risco e eu falo que ele não faz nada? Ele tá procurando a morte quando ele corre atrás de bandido e ele não tá fazendo nada? Aí, pensando nesse ponto de vista meu, falei: eu não vou convencer esse ser que existem bons policiais. A única coisa que eu falei para ele, falei: tá bom. A única coisa que eu penso a respeito é: quem não gosta de polícia é quem gosta de bandido. Porque quem não gosta de polícia é o bandido. Então, eu só tenho 2 lados. Ou eu gosto da polícia, ou eu não gosto. Ou eu aceito que eles são as pessoas que se colocam em risco por minha causa, ou eu não aceito. Então, se você acha que eles realmente não trabalham, que realmente eles não fazem nada, no dia que você estiver em risco, não liga para a polícia. No dia que você precisar de uma ajuda,
não liga para a polícia, porque eles não prestam. Eu só falei isso. Não estendi muito o assunto. Se fosse a Patrícia de antigamente, a Patrícia, porque isso, porque eles estudam, porque eles passam por isso, porque eles ganham isso, porque... Eu falei, eu não vou ficar aqui justificando tanta coisa. Só vou falar o óbvio. Você não gosta da polícia? Quem não gosta de polícia, para mim, é bandido. Mas, sabendo que você não é bandido, vamos colocar a seguinte situação. O dia que você precisar deles, você não liga, porque eles não prestam. Entendeu? Tudo aquilo que te critica, que fala para você, aquilo que você não é, por exemplo. Já falaram para mim assim, nossa, Patrícia é dura, Patrícia é ignorante. Para algumas pessoas eu fui mesmo, curta e grossa. Mas não é que eu sou com todo mundo. Para algumas pessoas. Então, quando alguém vinha falar para mim assim, nossa, você brinca, você dá risada, e falaram para mim que você era tão dura, que você era tão sargentão, né? Eu tinha medo de conversar com você. É o ponto de vista que aquela pessoa tem de mim. Porque aquela pessoa fez por merecer o meu jeito sargentão. Mas você não me fez nada. Era só vir conversar comigo que você ia ver que eu não sou assim. Para aquela pessoa eu sou. Mas para você não. Você não me fez nada, eu não precisava ser grossa com você. Pontos de vista mudam. Situações mudam. Então a gente não pode ter esse descuido, né? De opinar, de determinar, de descrever com aquela rigidez do tipo, eu tô certo. Porque esse certo pode mudar. Por isso que sai mais barato você concordar com as pessoas. O cara que antes de ontem, falou que considera todo policial ruim, hoje ou amanhã, ele pode precisar da polícia, a polícia pode servir ele. E ele vai voltar para mim e vai falar assim, bem que você tinha razão, não é todo policial. Eu tava com raiva porque aconteceu uma determinada situação, então eu falei aquilo sem pensar. Por isso que sai mais barato concordar com ele lá atrás, porque o pensamento dele pode mudar a qualquer momento. E aí você não arrumou nenhuma briga. Você continua leve, você continua vivendo a sua vida. Cada qual carregando o peso que quer. Cada um sendo responsável por aquilo que pensa, fala e faz. Você não tem que carregar o que o outro pensa, fala ou faz. Carregue aquilo que está em você, né? Concorde para não evitar encrenca. Limita quando você percebe que é exagero do outro. Lógico que não é só concordar para ficar em paz. E o concordar, que nem eu falei, o cara vai chegar aqui na porta de casa e falar, vou levar sua televisão e eu vou concordar? Não. Tem que dar um limite. Mas grande parte das coisas a gente pode resolver assim, ó. Na paz e amor, né? Do tipo, tá bom, tá tudo certo. É assim que você pensa? É assim que você quer? Por mim, tá tudo bem. Não tá me influenciando em nada? Não tá me prejudicando em nada? Então, o pensamento é seu. A ação é sua fala. Problema seu. Tá tudo certo.